Bom dia, amigos. Que a paz de Jesus nos alimente e nos sustente nesta manhã, trazendo para todos nós as vibrações do seu amor, que hão de nos dar equilíbrio, harmonia e serenidade. Hoje nós vamos ler o último item deste capítulo 21º, Jeremias e os falsos profetas. Eis o que diz o Senhor dos Exércitos. Não escutei as palavras dos profetas que vos profetizam e que vos enganam. Eles publicam as visões de seus corações e não o que aprenderam da boca do Senhor. Dizem aos que de mim blasfemam: o Senhor o disse, tereis paz, e todos os que andam na corrupção de seus corações. Nenhum mal vos acontecerá, mas qual dentre eles assistiu ao conselho de Deus? Qual o que viu e escutou o que ele disse? Eu não enviava esses profetas. Eles corriam por si mesmos. Eu absolutamente não lhes falava. Eles profetizavam de suas cabeças. Eu ouvi o que disseram esses profetas que profetizavam a mentira em meu nome, dizendo: sonhei, sonhei. Até quando essa imaginação estará no coração dos que profetizam a mentira e cujas profecias não são senão as seduções do coração deles? Se, pois, este povo, ou um profeta, ou um sacerdote, vos interrogar e disser: qual o fardo do Senhor? Diz-lhes-ei: vós mesmos sois o fardo, e eu vos lançarei bem longe de mim, e diz o Senhor. Jeremias, capítulo 23, versículo 16 a 18, 21 a 33. É dessa passagem do profeta Jeremias que quero tratar convosco, meus amigos. Falando pela sua boca, diz Deus, é a visão do coração deles que os faz falar. Essas palavras claramente indicam que já naquela época os charlatães e os exaltados abusavam do dom de profecia e os exploravam. Abusavam, por conseguinte, da fé simples e quase cega do povo, predizendo por dinheiro coisas boas e agradáveis. Muito generalizava, muito generalizada se achava essa espécie de fraude na nação judia. E fácil é de compreender-se que o pobre povo, em sua ignorância, nenhuma possibilidade tinha de distinguir os bons dos maus, sendo sempre mais ou menos ludibriado pelos pseudoprofetas, que não passava de impostores ou fanáticos. Não, nada há de mais significativo do que essas palavras. Eu não enviei esses profetas, e eles correram por si mesmos. Não lhes falei, e eles profetizaram. Mais adiante diz: eu ouvi esses profetas que profetizaram a mentira em meu nome, dizendo: sonhei, sonhei. Indicava, assim, um dos meios que eles empregavam para explorar a confiança de que eram objeto. A multidão, sempre crédula, não pensava em lhe contestar a veracidade dos sonhos ou das visões, achava isso muito natural e constantemente os convidava a falar. Após as palavras do profeta, escutai os sábios conselhos do apóstolo São João quando diz: não acreditais em todo espírito, experimentai se os espíritos são de Deus, porque entre os invisíveis também há os que se comprazem em iludir, se lhes depara ocasião. Os iludidos os iludidos está se a ver os médiuns que não precatam bastante. Aí se encontra, fora de toda dúvida, um dos maiores escolhos em que muitos funestamente esbarram mormente, se são novatos no espiritismo. É nisso uma prova de que só com muita prudência pode triunfar. Aprendei, pois, antes de tudo, a distinguir os bons e os maus espíritos, para, por vossa vez, não vos tornardes falsos profetas,
Luoz, Espírito Protetor, Cauchure, 1861. Senhor Jesus, bom e amado Mestre, nesta manhã sublime, nós buscamos a sua luz para iluminar o nosso pensamento, as nossas escolhas, para que possamos ouvir aquilo que vem da verdade, sem os engodos e sem a vaidade. Ajude-nos, Jesus, a ter serenidade, a termos compaixão, a sentirmos vaidosos por conhecer, por sentir a grandeza do seu amor dentro de nós. Não a vaidade do homem, Senhor, mas a alegria de estar com o Senhor. Que a bênção divina do seu amor envolva os nossos familiares. Ampare todos eles, Mestre. Ampare aqueles que se encontram enfermos nos seus lares, nas casas de repouso, em onde houver a dor, que a luz profunda e profícua do seu amor alcance os corações. Que assim seja. Queridos amigos, encerro esse capítulo, haverá falsos cristos e falsos profetas, com essa lição que tão oportuna, porque infelizmente nós estamos vivendo um momento em que tudo isso que nós acabamos de ler está acontecendo. Nós percebemos que não há discernimento ainda pronto na nossa intimidade. Fala-se uma coisa aqui, nós choramos de cá. Fala que vai acontecer um terremoto, nós já ficamos apreensivos. Fala que vai ter uma enchente, nós já estamos sofrendo. Onde está a nossa fé? E aí nós vamos encontrar outros médiuns, outras pessoas que não conhecendo o valor de uma mediunidade que nos educa, que nos eleva, que nos auxilia, trazem tantas coisas que muitas vezes amedronta, nos traz inquietações, nos atemoriza. Então, essa passagem do profeta Jeremias precisa ser muito bem compreendido. É a visão do coração deles que os faz falar. Então, nós percebemos que naquela época que Jesus esteve entre os homens, ninguém tinha o conhecimento. E eles acreditavam em tudo que vinha do homem, que chamavam eles de profetas. Até hoje nós temos visto isso. Quando nós encontramos uma pessoa que tem algum poder oculto, ou seja, da mediunidade, nós, às vezes, queremos saber, ficamos especulando, outras vezes queremos saber o que vai acontecer conosco, como se as pessoas soubessem do que vai acontecer. Ora, onde estão as leis de Deus? É preciso que a gente compreenda que vai acontecer conosco é o resultado de nossas escolhas, é o resultado de nossas indiferenças, porque todos nós temos dentro de nós essa sensibilidade para sentir, para perceber, e muitas pessoas têm anseio de melhorar, têm desejos de equilibrar as suas intenções para manter em paz, mas vivem nos mesmos moldes, com os mesmos propósitos. E nós sabemos que para que eu possa melhorar a minha condição espiritual, é preciso que eu, como um aprendiz que sou, eu tenha a preocupação de observar as minhas ações. Que cautela eu tenho tido? Porque o mestre, ele nos oferece tudo, mas por meio não só de palavras, mas de exemplos, de vivências. E ninguém reuniu sobre a terra tão elevadas expressões de recursos desconhecidos quanto Jesus. Ele não obrigou ninguém. Ele nos chamou muitas vezes de raça de incrédulos, porque desconfiávamos
Acreditava na força dos fariseus, nos templos adornados. E quando Jesus saía para tocar no coração das pessoas, ficávamos deslumbrados. Quantos irmãos tocaram nas suas vestes e se curaram? E nós perguntamos: e o que Jesus nos prometeu, a não ser a implantação do reino de Deus? As bem-aventuranças. Entretanto, nós podemos ver que, com todos os ensinos de Jesus, no dia do Calvário, quem é que estava lá? Onde estavam aqueles que foram beneficiados? Mas talvez se Jesus tivesse feito uma oratória brilhante, eloquente, cheias de negligências, talvez nós sentíssemos diferentes. Então, nós podemos reconhecer que quando as palavras de Jeremias, eu não enviei esses profetas, e eles correram por si mesmos, não lhes falei e eles profetizaram, a gente tem que entender que eu ouvi esses profetas que profetizavam a mentira em meu nome. Então, quando ele falava, nossa, sonhei, tive isso, você vai ter isso, vai encontrar um rapaz maravilhoso, o seu casamento vai ser isso, vai surgir um trabalho. Então, eu vou ficar lá em casa esperando, não vou trabalhar porque vai vir na porta. Não é assim, amigos. Nós precisamos sair do estado de acomodação, da adivinhação. Nós precisamos entender aquilo que o apóstolo de Jesus, São João, nos diz: não acreditais em todo espírito. Aquele que você escuta na casa espírita, trazendo palavras eloquentes. E se você não ficar atento, você se perde no brilho das palavras, mas não tem essência, conteúdo, são articulações. Quantos espíritas agem dessa mesma forma, se tornando pseudo-sábios encarnados? Então, quando o apóstolo João nos diz, experimentai se os espíritos são de Deus, observe as suas obras, observe as suas reações, porque entre os invisíveis também há os que comprazem e iludir, e lhes depara ocasião. Quantas mensagens que a gente vê, que a gente escuta, que tem nomes de espíritos aí elevadíssimos, sem nenhum conteúdo. E nós perguntamos, até quando nós vamos viver iludidos? Há médiuns e médiuns. E é por isso que nós precisamos saber se esses espíritos vêm de Deus, se a sua palavra é coerente com aquilo que o Cristo nos ensinou. É preciso, então, que a gente aproveite toda a oportunidade para tirar as dúvidas, que é um dos maiores escolhos que nós temos esbarrado. A doutrina espírita é uma doutrina esclarecedora, por isso que ela nos liberta, e por isso que Jesus não pôde trazê-la, ou falar dela, porque dela ele falou na linguagem que ele podia alcançar para atender às necessidades dos outros. Meu reino não é deste mundo. Que mundo ele está falando? O mundo dos espíritos. Quando ele convida para falarmos em seu nome, ele está nos mostrando que todos nós podemos ter a mediunidade e expressar o seu evangelho. Nós precisamos ter mais prudência para que a gente não venha a usar de mecanismos ilícitos para falar em nome dos espíritos. Onde está a nossa fidelidade? Nós não podemos usar dos argumentos que os homens trazem. Aprendeis, antes de tudo, a distinguir os bons e os maus espíritos, para, por vossa vez,
não vos tornardes falsos profetas, porque podemos também tornar falsos profetas, iludindo. E nós precisamos ver que nós precisamos dar para os nossos irmãos o nosso testemunho de amor, de fidelidade. O Evangelho tem nos oferecido tantas situações para que a gente aprenda a reconhecer o valor do próximo. E os amigos do Cristo não devem, nunca, jamais ser uma criatura sombria, entristecida, que fica esperando esclarecimentos, sem se padecer com a dor do outro. Nós precisamos sair dos gozos falsificados do mundo. E nós estamos vendo que hoje o planeta está cheio de condutores enganados e que nos conduzem e que nos prometem e que nós acreditamos, porque acreditamos na facilidade que eles nos propõem. Eles não nos convidam a renunciar das nossas vaidades. Como nós vamos pensar em Jesus, dando continuidade às nossas fantasias, quando Jesus nos convida para irmos até Ele, para que a gente aprenda a executar o trabalho do bem? Ele está nos convidando a começar por nós mesmos. E no Evangelho não acontece assim, amigos. Quando o Mestre nos convida ao trabalho, não é para que nós vamos chorar no desalento da vida ou repousar em satisfações ociosas. Jesus nos convida para que nós possamos erguer. E não te esqueça, meu irmão, de que todos nós podemos nos considerarmos melhores, dignos de testemunhar o amor de Jesus nesse período de transição que todos nós estamos vivendo. Que tomemos cuidado com os falsos profetas e que não sejamos um deles. Agradecemos a Jesus pelas lições de cada dia, pelas lições de cada hora. Que possamos, Jesus, refletir nos seus ensinamentos. E nesse momento em que convidamos os amigos espirituais a nos fortalecer com passe, nós pedimos na intimidade do nosso espírito aquilo que mais necessitamos para nos tornarmos fortes e conscientes da verdade. Mestre Jesus, nos agasalhe nas suas vibrações, sustenta-nos na verdade. Fluidifica as nossas águas, Jesus. Transforme elas em medicamentos para que tenhamos um dia sereno, confiante, que sintamos a calmia dos bons espíritos junto a nós. Que a sua paz se estenda para todos os nossos irmãos em humanidade. E é em seu nome, Jesus, que agradecemos por este momento, deixando no coração de todos as vibrações do Grupo Espírita Esperança e Caridade. Que assim seja.